os donos do poder hoje são descendentes daqueles que escravizaram os negros por 300 anos e, portanto, essa coisa de não valorizar a mão de obra, valorizar mais o bem, né, do que a mão de obra. Tipo uma república de bananas, seria isso? Nós somos hoje uma república de bananas em função de querer nos colocar no cenário mundial recente como um país que adere às políticas econômicas, mas nós temos feridas muito mais sérias de formação econômica do Brasil que a gente não trata. A nossa herança tupi, guarani e todas as tantas mais etnias que formavam esse vasto continente antes de 1500, elas foram invadidas, assassinadas, exploradas para o trabalho enquanto coisas. Foram escravizados também, né? Houve uma tentativa de escravização. Mas por um período de uns 100 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Isso é uma coisa que pouco se fala no Brasil. Essa tentativa de escravizar os índios, isso produziu muita morte, né? Porque eles não se submeteram assim tanto ao trabalho forçado. Houve submissões forçadas, houve uma infinidade de mortes, houve uma catequização que retirou desses povos todas as suas características culturais e de sociedade, e que ao longo dos séculos foi formando uma chaga, inicialmente na colônia, depois no Império e na República, uma chaga de uma população que não teve a sua devida inserção no mercado de trabalho, porque vive ainda sob a sombra de uma colonização. Hoje nós temos esses herdeiros dessa herança devastadora dos povos indígenas. Os sobreviventes. Os sobreviventes estão aí, nas beiras das estradas, morrendo de fome, principalmente na região centro-oeste, marginalizados, doentes de vários tipos de doenças sociais seríssimas. Então, como que a gente pode pegar as teorias do século XIX e dizer vamos implementar o liberalismo, políticas liberais, sendo que a gente tem uma chaga de 500 anos. Eu não cheguei nem na escravidão africana, nem nos escravizados africanos. Eu estou falando dos originários. 300 anos, né? Exatamente. 300 anos. Exatamente, meu caro. Oi, meu povo! Hoje é o primeiro dia, como a gente tinha combinado, do nosso podcast. Alegria, festa, né? Hoje é um dia de festa. Estamos aqui com a Aline. Vamos entrevistar a Aline, historiadora, bancária, mestre em tecnologia e relações do trabalho, formada na Tuiuti do Paraná. Tuiuti é uma boa faculdade, né? História. Ótimo. Eu imagino que deve ter custado caro o curso na Tuiuti. Caríssimo? Não. Boa noite a todos. A todos, todas e todes. Sou a Aline, historiadora bancária, formada pela gloriosa Universidade Tuiuti do Paraná. Não foi caro, João. Por incrível que pareça, mestre, não foi caro. Mas não foi caro e... Mas foi por mérito. Foi meritocracia. Certeza que foi. Foi meu mérito. Não. Claro que foi. Você tem teu mérito. Mérito, João, é uma palavra que eu gosto de pegar ela e dar uma marretada no meio dela, porque ela não existe sozinha, não existe por si só, não existe mérito. Existe um esforço individual muito grande que eu fiz lá em idos dos anos 2000, e existe também uma conjuntura de fatores, inclusive políticos, que me fizeram conseguir entrar para a universidade. Porque senão, uma menina da periferia do SIC não ia conseguir tudo isso só com a vontade. Por mais que a vontade nos leve a longe, não me levaria tão longe assim, se não houvesse
política também. Muita gente não gosta que eu fale disso, mas teve política na minha trajetória. Vamos falar de meritocracia e vamos falar também de mercado neoliberal, que tem relação, uma coisa está relacionada à outra, não tá? Mas antes eu quero agradecer a Bianca e o Hamed, que desenvolveu esse logo aqui, maravilhoso. Ontem à noite eu fiquei sabendo, de última hora, ficou perfeito, muito obrigado, Bianca e Hamed. Então, qual que é a solução para o Brasil? Vamos falar não de você, vamos falar do Brasil agora. Qual que é a solução para o Brasil? Mercado neoliberal, livre mercado, livre concorrência, essa coisa que dizem que é uma tendência e que cedo ou mais tarde isso vai virar meio que uma regra, né? Mas isso funciona no Brasil? Eu sei que mercado liberal é uma coisa, parece que o neoliberal é uma merda um pouco pior. Posso falar merda? É que o primeiro é uma merda, o segundo dizem que é uma... não sei, né? Diga pra mim aí, funciona? Por que no Brasil funciona ou não funciona? Qual que são os fatores que poderiam contribuir para que funcionasse ou não funcionasse? Porque é uma proposta de governo, né? Estado mínimo. A solução agora eu vou lhe contar, parafraseando o Raul, mas não, a solução não é alugar o Brasil. A gente tem essa falsa ideia em função da introdução de um pensamento econômico no Brasil lá nos idos dos anos 40, 50, 60, de que as grandes teorias, as grandes caixas teóricas do século XIX e XX funcionariam para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Porém, entretanto, todavia, meu caro Sabugosa, nós estamos numa terra tupiniquim, numa terra colonizada há aproximadamente 500 anos. Colonizada é uma palavra bonita, né? Uma terra que foi invadida, espoliada e ao qual teve seus povos originários massacrados em função da exploração de riqueza. Então, você querer encaixar uma teoria econômica do século XIX num território de 500 anos... Mas me parece bem legal essa coisa de negociação direta, patrão-empregado, discutindo ali contrato e tal, assim, entre eles mesmo, né? Não é uma coisa assim muito legal? Pelo menos é o que parece. Na teoria é lindo, na teoria é maravilhoso. Livre mercado é uma coisa linda também, né? Porque você empreende, você compete... Isso faz com que os concorrentes melhorem a qualidade para conseguir permanecer no mercado. A princípio, a teoria me parece muito bonita. Deixar que briguem entre si, que vença o melhor. Que tem uma coisa de meritocracia nisso também, tem? Sim, não. Essa ideia do faça-se você mesmo, cresça dentro do ambiente econômico, negocie com os seus pares e os seus superiores, é muito bonito na teoria, mas na nossa realidade brasileira, infelizmente, nós estamos engatinhando. E quando eu falo que nós somos uma nação de tupis guaranis, uma nação miscigenada de apenas 500 anos, a gente está falando de uma nação que tem sérias questões a se tratar internamente. Então, não adianta nós encaixarmos os nossos trabalhadores dentro desse perfil de... Mas você falou tupi, explica melhor isso aí, porque senão me parece... Olha o que os povos originários me acompanham no meu canal. Eu digo tupi-guarani... Não seria mais uma herança muito recente da escravidão no Brasil, dos povos escravizados, que ainda os donos do poder hoje são descendentes daqueles que escravizaram os negros por 300 anos, e, portanto, essa coisa de não valorizar a mão de obra, valorizar mais o bem
né, do que a mão de obra. Tá, eu só estou interrompendo, interrompendo você, porque eu também tenho que falar nessa entendeu, né? Não, interrompa sempre, rapaz. Vou interromper, sim. Interrompa Mas, sempre. então, é que você falou dos tupis, voltando pro assunto lá dos tupi-guarani. Eu digo de uma Porque, maneira geral, genérica. não, pouco desenvolvido tecnologicamente, pouco desenvolvido socialmente, não tem essa relação. Tem essa relação? Eu falo... Você falou tipo uma república de bananas, seria isso? Nós somos hoje uma república de bananas em função de queremos nos colocar num cenário mundial recente como um país que adere às políticas econômicas, mas nós temos feridas muito mais sérias, raciais, de desenvolvimento, de formação econômica do Brasil, que a gente não trata. A nossa herança tupi, guarani e todas as tantas mais etnias que formavam esse vasto continente antes de 1500, elas foram invadidas, assassinadas, exploradas para o trabalho enquanto coisas. Foram escravizados também, né? Houve uma tentativa de escravização. Mas por um período de uns 100 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Eles foram... Que isso é uma coisa que pouco se fala no Brasil. Dessa tentativa de escravizar os indígenas. E durante essa tentativa, desculpe tomar o assunto, é você que domina o assunto, né? Mas depois você complementa. Essa tentativa de escravizar os índios, isso produziu muita morte, né? Porque eles não se submeteram assim tanto ao trabalho forçado, ou se submeteram. Houveram submissões forçadas, houve uma infinidade de mortes, houve uma catequização que retirou desses povos todas as suas características culturais e de sociedade, e que ao longo dos séculos foi formando uma chaga, inicialmente na colônia, depois no Império e na República, uma chaga de uma população que não teve a sua devida inserção no mercado de trabalho, porque vive ainda sob a sombra de uma colonização. Hoje nós temos esses herdeiros, esses herdeiros dessa herança devastadora dos povos indígenas. Os sobreviventes. Os sobreviventes estão aí, nas beiras das estradas, estão morrendo de fome, principalmente na região centro-oeste, marginalizados, doentes de vários tipos de doenças sociais seríssimas. Então, como que a gente pode pegar as teorias do século XIX e dizer vamos implementar o liberalismo no Brasil, isso lá nos anos 30, vamos implementar políticas liberais, sendo que a gente tem uma chaga de 500 anos. Eu não cheguei nem na escravidão africana, nem nos escravizados africanos. Eu estou falando dos originários. 300 anos, né? Exatamente, 300 anos. Exatamente, meu caro. E... Fazem o quê? Quantos anos que foi abolida a escravidão? A escravidão fazem... Ai, meu Deus, historiador. Todo mundo acha que historiador é enciclopédia, mas faz mais de 150. Não, a gente não faz muito tempo. Não, mas não faz muito tempo. Não, relativamente ontem. Para a história, é ontem. Então. Mas o que eu quero dizer isso? Sabe o que? Deixa eu interromper você aqui. Ontem, durante uma conversa ali, eu não estava envolvido na conversa diretamente, mas eu vi um empresário falando a respeito dos outros empresários. Eu não sei se você observou, se estava presente lá, que ele falou primeiro assim que todo mundo só nega.
Aí ele corrigiu e falou, alguns sonegam, mas ele está tentando, por uma questão de espiritualização, não sonegar mais, né? Então, essa mentalidade do empresário que sonega o que pode, parafraseando o inelegível, né? Que sonega o que pode também, sempre deixou claro isso, e por isso caiu no gosto do empresariado. Esse empresariado que sonega, porque sonegar é você não pagar o que você deve, porque o dinheiro que você sonega não é seu. Impostos não pertencem a nós. Sonegar esses impostos é um atestado de desonestidade. Este, então, cidadão desonesto, empresário, ele vai ser honesto nessa relação de trabalho livre com o colaborador? Está muito em moda hoje, né? Chamar funcionário de colaborador, mas na prática não é bem assim, né? Essa relação, porque a gente está falando de uma escravidão muito recente, dos filhos dos donos dos engenhos e dos escravos ainda no poder, com essa mentalidade de que o trabalho não vale nada. Como que esse que não considera o trabalho, não valoriza o trabalho, vai valorizar o trabalho na hora de negociar com esse colaborador? Como que seria, né? É aí que entra a importância do conhecimento da história, meu pessoal. Porque a partir do momento que você faz esse caminho todo e vai analisando como que se formou o nosso país, a gente começa a ter um pouco de entendimento de como se formou essa classe dominante, essa elite que detém os meios de produção, e que essa elite majoritariamente branca, que pelo menos carrega na certidão de nascimento algum sobrenome europeu ou algum sobrenome... Essa elite ama o Brasil? Não ama. Não, porque eles são patriotas. Não ama. Ontem eu ouvi a fala de um sociólogo dando uma entrevista para o Abu Janra, isso há mais de 10 anos atrás. E ele falando, a elite brasileira é burra e não se interessa pelo Brasil. Que? A elite brasileira... Quem estava... Agora te peguei. Quem que estava dando a entrevista? Stedley. O Stedley. Não, que a elite é burra a gente já sabe. A gente já sabe. Mas e o povo? Agora me diga do povo, porque essa coisa da livre negociação entre patrão e empregado, da meritocracia, porque tem muito pobre que veio de baixo, se lascou todo, se esfolou inteirinho, está todo quebrado, destruído emocionalmente, psicologicamente, mas venceu. Venceu dentro daquilo que se vende como sucesso, né? E ele acha que considera que todo mundo tem que passar pelo que ele passou. Se for comer merda também, porque ele comeu. E adota esse discurso da meritocracia, que é um discurso da elite. Você pode vencer, você pode chegar lá, você consegue, só tem que se sacrificar. Que é um discurso para fazer o povo trabalhar cada vez mais. Mas aquele que vai e às vezes encontra, porque ninguém vence sozinho também, né? Tem essa coisa em algum momento, em algum lugar, em alguma situação, alguém te ajudou. Não é assim? Porque a ideia da meritocracia é vencer por si mesmo, os seus próprios esforços e você se esforçando. Aliás, isso é uma moda muito que está hoje no universo do dinheiro fácil dos coaches, né? Que vendem essa ideia do sucesso, do pensamento positivo, de você focar e tal. Porque tá todo relacionado, meritocracia com livre concorrência, com livre mercado, só que em um pequeno micro-universo, né, que é da competição. Aliás, isso joga as pessoas umas contra as outras também, né, principalmente em ambientes onde você tem que trabalhar em equipe. Aproveitando, e se você tiver que complementar alguma coisa do assunto que nós estávamos, nós vamos continuar. Por que uma pessoa que escolheu história, o magistério, tem esse olhar social, tem essa coisa meio que
da mais-valia, essa coisa meio marxista. Por que foi trabalhar justamente em um banco? Eu me pergunto até hoje. 18 anos depois, eu me pergunto até hoje. Falando um pouquinho de mim, João, eu entrei fazer história com milhares de sonhos e acreditando realmente que por meu mérito próprio eu iria conseguir vencer o mundo e me tornar uma Indiana Jones na arqueologia. Totalmente meritocrata. Era meu sonho aos 21 anos de idade. Até eu perceber que, sendo uma menina periférica do SIC, com toda uma trajetória familiar que vem da pobreza, eu teria que correr muito mais do que os outros. E, de fato, corri. Só que eu tive a imensa satisfação de estar num período em que houve uma retomada do incentivo à educação nesse país, a educação universitária. Com esse incentivo, eu pude correr atrás de bolsa de estudo, que naquela época tinha, pude correr atrás de formação, de complementar a formação e ainda custear a minha gloriosa universidade privada a qual me formei. Boa parte dela foi custeada com trabalhos de iniciação científica, as quais eram financiados pelo CAPES. Isso eu teria tido se não houvesse o Estado interferindo. Se fosse única e exclusivamente pelo meu mérito, eu iria conseguir pagar o valor da mensalidade, pagar passagem, pagar lanche, pagar xerox. Xerox não é legal. Mas era xerox. Minha época era xerox. Acho que hoje em dia a meninada não sabe, mas que eu acho que nos campi nem tem mais. Mas a gente fazia xerox de tudo. E era uma grana violenta para fazer. Só que já o primeiro ano de faculdade eu camelei. O segundo ano eu já consegui bolsa para iniciação, para monitoria. Porque você fez também mestrado pela Federal, né? Pela Federal, pela gloriosa Universidade Tecnológica Federal do Paraná, antigo Cefet para os mais antigos. E daí ainda o pessoal ainda vai falar, cara, mas o que uma historiadora está fazendo no Cefet? Pois é. A Universidade Tecnológica, fundada em 2007 pelo atual presidente da República, ele ofertou um mestrado tão amplo dentro da área da tecnologia que ele contempla, né, porque existe até hoje, graças a Deus, que ele contempla, inclusive, estudos mais abrangentes da tecnologia nas suas análises mais teóricas e com um vigor enorme. E eu consegui entrar. Foi fundado em 2007, 2009 eu estava lá já, batendo meu currículo na porta da universidade. Isso em que ano? Em 2009. Porque eu até fiz um vídeo que viralizou, que eu falava a respeito do porquê o paranaense é tão reacionário, né? Com exceções, mas via de regra. E isso tem a ver com a educação. Eu, da minha geração, ela foi ensinada que o mais importante do que estudar é trabalhar. Existia uma ideia corrente da época, né, que partiu de alguém que controlava tudo, de que quem quisesse vencer na vida era só trabalhando. Então, no meu caso, eu só fui me tocar da possibilidade de fazer uma graduação, uma faculdade, depois dos governos do Lula, que se abriu para a população, porque antes disso não havia possibilidade. Quem nascia pobre no SIC, eu que nasci lá em São José dos Pinhais, eu não sonhava com uma faculdade, não era uma coisa assim que estava ao nosso alcance, porque a gente foi
ensinado a vida toda, no meu caso, de que não era pra gente aquilo. O curso era o máximo que a gente podia sonhar como futuro profissional, era um curso técnico, que não era ruim, na verdade, porque foi sucateado tanto, precarizado tanto o trabalho, que hoje um torneiro mecânico, na minha época, ele estava feito. Hoje... Hoje, infelizmente, hoje não é valorizado. Mas aí a universidade passou a ser uma realidade depois dos governos do Lula. Depois né? de 2001. Depois de 2001. Eu achei interessante, você falou que no máximo que se chega do incentivo à educação numa família é o técnico. Eu inclusive fiz o técnico nos anos 90. Eu fiz técnico no Senac. Era que também, com muito custo, a minha mãe me colocou num curso técnico de serviços administrativos e depois serviços de secretariado. E era o máximo que se podia esperar. Era o máximo que se esperava de um filho. Fora isso, era realmente fora do nosso universo. Não, a família não cogitava incentivar com afinco para que fôssemos. Eu fui de teimosa, assim como você, acredito, João, tenha ido de teimoso. O meu pai dizia assim, faz um curso de corte de cabelo. O que é maravilhoso. O que é maravilhoso. Dava para ganhar. O que é maravilhoso. Dava para ganhar bem, né? Não sei como Mas está não hoje. é o que Eu nos trabalhei um restringe. tempo. Trabalhei nessa área um tempo. Você foi cabeleireira? Tive salão e tudo. Nossa. Mas eu acho que não levava muito jeito. Talvez... Bom, eu, assim como você, acabei indo para a indústria e dentro da indústria... eu fui crescendo por lá e a gente vai se acomodando de certa forma, né? Porque você não me respondeu. Por que você deixou... você enrolou, né? Na verdade, você ficou enrolando, né? Bastante e tal. Acho que a minha gargalhada disse muito. Mas enfim. Enfim, foi por salário, por estabilidade, foi por comodismo, foi por quê? Eu amava a educação. Amava ou ama? Eu amo. Se ama porque ainda amo. está no mercado do faz-me rir, dinheiro. Mas é que a idade chega e a comodidade bate. Mas eu entrei para um banco logo depois de formada, apesar de que eu amava e amo a educação. Assim que eu me formei, eu já fui fazer pós-graduação. E no ano que eu me formei, eu participei de um concurso público para professor do Estado, um dos últimos, por sinal, 2007. Foi um dos últimos concursos públicos para cargo efetivo estatutário no Estado. Posso estar errado, me corrijam aqui seus seguidores, mas eu creio que tenha sido um dos últimos. E em 2003 eu fiz um concurso para o Banco do Brasil, porque alguém falou, vai ter concurso para o Banco do Brasil, eu faço um concurso para o Banco do Brasil. Fiz, lembro-me que eu estudei para o concurso do Banco do Brasil com material da biblioteca da universidade, fazendo resumo. Nossa, não tinha nem sonhava na possibilidade de comprar uma apostila dessas que a gente compra em banca de revista. Mas fui lá, fiz os resumos, estudei para o concurso. Mas o banco te traz algum tipo de satisfação em relação à razão pela qual o banco existe? Porque eu quero fazer aqui um link entre dinheiro subsidiado, né, dinheiro a juros mais baixos, de um banco que é um banco público, mas também é uma sociedade anônima. Economia mista. Porque o grande produtor, o agro, que é pop, que é tudo isso, ele é a favor do mercado do Estado mínimo, que é nenhuma interferência do Estado nenhum para o povo, né? Porque Estado mínimo é isso. O Estado, na verdade, já é mínimo para o povo, né? Mas, ao mesmo tempo em que ele é a favor de um Estado mínimo, ele recorre ao Estado quando vai no banco pegar dinheiro subsidiado para financiar o seu negócio.
E o banco existe. Agora é um assunto sensível, você que sabe o que se pode falar. Mas o banco existe para financiar o agronegócio rico, milionário, ou ele também ele empresta dinheiro para o pequeno agricultor que produz alimento? Porque o grande não produz alimento, né? O grande produz. Qual é a palavra? Não é a palavrinha mágica. A palavrinha mágica é depois. O grande É que agricultor produz commodities. Commodities. Ele não produz alimento. Que é regulado pelo mercado externo, né? Ele produz assim como o petróleo. Um dinheiro em forma de soja e milho para vender para fora. Mas eu entrei no banco, nesse mesmo ano que eu passei no concurso do Estado, o banco me chamou. Eu já nem lembrava que tinha feito o concurso para o banco. E daí entrei naquele dilema, magistério, banco. E daí já em 2007, imagine se fosse hoje em 2024, já em 2007 eu falei assim, não, eu vou para o banco, porque o banco vai me dar estabilidade, plano de saúde, vale alimentação. Me lembro como ainda hoje, ainda é o que nos acalenta dentro do nosso ambiente de trabalho, é o fato de termos a segurança, às vezes insegura, de termos um plano de saúde e temos um subsídio para a nossa alimentação. Entrei no banco e tive uma experiência incrível, inicialmente antes de conhecer o agro, que foi trabalhar numa agência varejo no SIC, por incrível que pareça, aqui na cidade industrial, e entender a função social do banco no atendimento a essas pessoas que recebem benefício de aposentadoria, pensão e outros tipos de benefício social. Conheci essa realidade, além de conhecer a realidade dos trabalhadores chão de fábrica aqui da região. Isso fez com que despertasse uma luzinha assim, o meu trabalho tem um sentido, eu não preciso, por que eu amargar no coração eu ter abandonado o magistério, ter abandonado de certa forma todo o meu empenho na minha formação acadêmica para ser uma boa e grande historiadora e professora. Mas falando do Brasil, o banco serve para quê? O Banco do Brasil, ele tem uma função fundamental nesse país. Que contradiz o discurso neoliberal do Estado mínimo, né? Porque o dinheiro é subsidiado. O dinheiro é subsidiado e é o dinheiro que mantém muitas regiões, é o dinheiro que mantém milhares de famílias, é um dinheiro que traz segurança alimentar para boa parte da população, porque é o dinheiro que vai subsidiar a produção de alimentos, o alimento que a gente compra na feira. Sim, mas eu sei que tem lá um orçamento, não sei se é essa palavra, que é para o pequeno agricultor, mas o grosso mesmo é para o grande, né? Sim. Tá, mas eu queria pegar... Tem contradição. Mas por que esse discurso do agro que é pop, esse discurso de Estado mínimo? Porque se o Banco do Brasil ele subsidia a agricultura, e nem sempre a agricultura que ele subsidia é aquela que traz realmente resultado para o Brasil como um todo, porque quando não se produz alimento, e você está falando de commodities, essas commodities elas não trazem muito lucro para muita gente, porque, pelo que eu sei, essas fazendas que produzem soja e tal, elas são praticamente automatizadas, não geram emprego, e isso vai in natura para fora, industrializado lá fora. Gera renda intermediária para as cidades mas poderia gerar muito mais renda. Poderia, mas também geram renda intermediária. Isso a gente não pode negar. Não, é claro que se você pôr na ponta do lápis o dinheiro que é investido nos grandes latifúndios produtores de commodities,
Commodities, vamos dizer aqui, commodities, soja e milho. Também tem as grandes fazendas de criação de gado, mas a gente está tratando tudo de maneira muito genérica para ficar muito claro para o teu público. Esse dinheiro que é investido, ele proporcionalmente ele volta muito, muito pouco, porque ele volta na geração de serviços indiretos nas cidades no entorno. É muito pequeno. Sim, mas está falando de um resultado para a população que é pequeno, né? Pequeno. Se você pensar que você está vendendo um produto, exportando, vendendo ele em dólar, que é assim, né? E comprando depois o produto pronto, processado, porque o que vai para fora em forma de soja volta em forma de ração. É vendido, quer dizer, aquele cara que tem a fazenda dele automatizada, vende em soja, o grosso do que ele ganha com essa venda fica para ele, e ele ainda pegou o dinheiro subsidiado no banco, não mexeu no dinheiro que ele tem, usou o dinheiro nosso, e aí ele vende o produto dele, volta tudo para ele, o dinheiro, e aí nós compramos o nosso próprio produto que ele vendeu e ganhou dinheiro em dólar, que custa caro, que encarece a ração, que encarece depois a carne, que encarece o leite, que encarece tudo, porque é uma cadeia. Por que isso não é processado? A gente sabe que tem a bancada ruralista, né? Mas por que isso não é industrializado aqui para gerar emprego de fato? Produzir ração no Brasil. Produzir, inclusive, esses implementos, aditivos, implementos agrícolas, que também são exportados. Eu sei que existem acordos comerciais entre países, mas qual que é a vantagem para o Brasil em se vender um produto in natura e comprar depois tudo processado? Gerar emprego lá fora? Daí, meu caro, eu volto na história. Voltemos à história, meu amigo. Esse país foi forjado no latifúndio das capitanias hereditárias que a gente estuda, pelo menos estudava, né, no currículo do meu tempo. Hoje em dia não estou a par do currículo de história, mas sei que ele foi sucateado. Estudávamos as capitanias hereditárias que foram doadas para poucos, que quiseram vir para cá e investir do próprio bolso. Essas capitanias foram sendo fracionadas e ficaram para outros poucos, e foram sendo fracionadas e ficaram para outros poucos, e esses poucos donatários permanecem até hoje com o nome de latifundiários. Seus netos, bisnetos, tetranetos estão lá. E as políticas que foram sendo criadas neste país para reger a nossa economia foram criadas visando os interesses, majoritariamente, isso desde o século XIX, XVIII, XIX, para beneficiar essas pessoas. A gente esbarra em duas situações. O Brasil precisa urgentemente de uma reforma agrária. Precisa de uma reforma agrária. E essa reforma agrária está prevista na Constituição. Não vou saber o artigo, mas eu sei que está lá. Que determina que tem que haver essa reforma agrária. Por que ela não acontece? Porque eu vejo que o sem terra, ele é muito marginalizado por conta das invasões, né? E aí isso alimenta o discurso de extrema direita, que incentiva a violência no campo, dizendo que eles são terroristas. Eu já ouvi muito isso. Mas eles pressionam o governo para que a reforma agrária, que já está prevista em lei, que já é obrigação do governo e que o governo deveria fazer, se o governo fizesse, não precisaria desse movimento. Todavia o governo não faz, não cumpre o que está na lei, e aí existe essa força de pressão que seriam essas invasões em terras improdutivas. Por que não acontece? Porque precisaríamos mudar todo o paradigma dentro da política. Uma política que há mais de 200 anos é feita por uma elite mandatária, uma elite coronelesca. Inventei agora essa palavra, coronelesca.
dos sertões, dos rincões, e que trazem, há mais de 200 anos, trazem seus representantes para as câmaras do legislativo, trazem seus representantes para o executivo para legislar e para executar essas leis em prol deles. Isso já se perpetua há séculos, tanto que a gente vê os netos, bisnetos, tetranetos dessas pessoas no poder. Como que nós vamos mudar esse paradigma e entender que isso já não cabe mais, essa disparidade socioeconômica do Brasil em função da má distribuição de terras? É uma vergonha, é vergonhoso. Você me fala assim, que existe uma cultura de marginalização do movimento sem terra, sem teto. Eu te digo, e grileiro é o quê? Grileiro de terra. Grileiro é aquele que tem poder, tem arma e invade mesmo, né? Então, e depois os governos que entram legalizam essas terras, né? Como aconteceu no governo passado. Como acontece com boa parte da região centro-oeste, da região norte. Você vai ver boa parte da documentação das terras na região norte, principalmente na região norte, das terras agricultáveis que já conseguiram que já conseguiram depredar, desmatar, destruir a natureza e tornar terras agricultáveis. A grande maioria dessas terras não tem documentação formal, não tem o registro. 90% dessas terras não tem registro. Isso eu falo porque eu vejo. Não tem o registro formal. São todos registro de posse mansa e pacífica. Sabe Deus que mansidão que mansidão é essa para o sujeito chegar lá e conseguir esse quinhão de terra. É óbvio que não generalizemos, não, de forma nenhuma, porque existem aquelas pessoas que estão nessa situação por N condições, inclusive muitas delas até que conseguiram ao passar dos anos, dentro da sua condição marginalizada, de descendentes de povos marginalizados, conseguiram ter acesso a essas terras e também não conseguiram legalizar e estão nessa condição. Por isso, não generalizo. Nesse sentido, o Sul tem uma diferençazinha, mas também tem a questão de... Porque todo mundo, em algum momento, ganhou terra, né? Aliás, as terras não são nossas, são dos povos originários, né? Então, em algum momento, essas terras foram invadidas, né? Em algum momento, o Estado distribuiu essas terras também. E em algum momento, esses que ganharam terras, invadiram as terras dos outros, compraram. Que aí aconteceu nos anos 70, né? O êxodo rural, que trouxe para a cidade um monte de gente. Para a cidade grande. Para a cidade periferia, para as periferias. Para as regiões satélites da cidade grande. Mas esse é um ponto já recente. Quando a gente fala dos povos que chegaram no Sul, também retornemos à história. Por isso que tem gente, por isso que a maioria dos conservadores não gostam de professores, quiçá de história e sociologia e filosofia, porque a gente pega na ferida a todo momento. O Sul é uma região sempre foi uma região de conflito por haver interesse. Lá no período colonial havia as questões com Portugal, as delimitações geográficas e tal. Quando acaba o período da escravidão, existe uma política higienista, uma política de embranquiçar o país e suprir a mão de obra que agora deveria ser assalariada e não mais escravizada, com uma mão de obra branca. Então, seriam dois pontos positivos. Nós tornarmos, desescurecermos a nossa raça e
Então isso existiu mesmo, essa coisa do branqueamento. Porque o Mourão falou alguma coisa a esse respeito há algum tempo atrás, se referindo ao neto dele, o filho, não sei, que ele estava lá descontraído e falou que o branqueamento está acontecendo, alguma coisa assim. Existiu, foi uma política clara, não foi à toa. Isso em que meados do século XIX, do final século do século XIX. Então, essa fala do Mourão, e eu vou checar isso direitinho, né? Mas eu vi isso, tanta informação. Ela mostra muito bem em que século está a cabeça desse povo conservador, né? Que vê esse povo de ultradireita, na verdade, né? Que não é o conservador, porque o conservador é necessário, né? É importante. É importante a presença do conservador. Até mesmo porque a Constituição prevê a pluralidade, né? O Brasil é plural, então precisa de representatividade, né? Mas a ultra, ela já não tolera nada que a seja diversidade, ultra. nada que seja diferente do pensamento restrito, fechado, definitivo, vertical, final deles. Por isso o autoritarismo. Né? Mas houve sim uma política de embranqueamento da população. Precisava-se colonizar essas terras no sul para não se correr o risco de ter da gente ir gradativamente sendo anexado pelas regiões fronteiriças colonizadas por espanhóis. Era uma necessidade real. Precisava-se de mão de obra. Já existia, no final do século XIX, toda uma pressão para que a escravidão acabasse, porque já não era interessante mais dentro do pensamento econômico liberal europeu. A estratégia foi estimular a imigração, foi convidar. Haviam cartazes espalhados pela periferia de países europeus em que a miséria era ardente, convidando-os a vir laborar em terras ao sul da América do Sul, terras ricas e favoráveis à agricultura, que é praticamente o mesmo clima da Europa, e foram convidados essas famílias que estavam à beira da indigência na Europa. Pobreza extrema. Pobreza extrema, como diria a minha grande avó, também professora, pessoas que estavam esfameadas na Europa, que vieram a convite do Brasil com passagem subsidiada, chegando aqui com uma estrutura de hospedagem. Foram muito bem recebidos, né? Foram muito bem recebidos. É estranho porque esse pessoal que foi muito bem recebido são dos discursos xenofóbicos, né? Que você escuta muito. Infelizmente o racismo é uma chaga. Inclusive eu vejo muito que o meu seguidor lá do Norte, Nordeste, fala muito da imagem que o Sul construiu para o restante do Brasil. Uma imagem não muito... de um povo muito querido. Eu vivo dizendo que não é bem assim, né? Que isso não é regra. Mas tem muita gente aqui que realmente tem preconceito com relação ao pessoal que mora mais lá para cima. Inclusive comparando o desenvolvimento e atribuindo esse desenvolvimento aqui do Sul ao trabalho. Como se lá não houvesse. Inclusive, vamos aqui novamente citar o slogan do governo do Paraná, do Ratinho Júnior. Paraná, terra de gente que trabalha. Isso deixa subentendido que alguém não trabalha. Alguém não trabalha. Ou aqui se trabalha mais. E isso volta naquela herança do tempo da minha infância, do discurso de que o importante mesmo é trabalhar. E que estudo... Essa questão da educação é para um outro momento, né? Porque isso é um assunto que não acaba. Porque o Brasil perpassa a educação que é o início de tudo, né? Até mesmo para a pessoa saber votar. Educação completa, aquela educação que forma um cidadão, não meramente tecnicista, né, para o trabalho. Nós aqui no Sul, nós precisamos fazer uma autocrítica importante da nossa história.
Muitas comunidades aqui no Sul valorizam muito seus núcleos familiares e núcleos comunitários locais, as regiões. Você pega a região Eles preservam tradições de 200 anos. Eles preservam tradições, mas devia ser feita essa reflexão de que chegamos estrangeiro, tivemos facilidades que outras regiões não tiveram. Inclusive, aquele que foi escravizado, né? Que não houve nenhuma reparação. Não, eles foram... o escravizado foi abandonado. Então, se estão livres agora, desapareçam daqui das minhas terras. Sumam daqui, né? Praticamente. Subam para os morros, porque nem Não, você... nem subam, né? Eles foram encurralados, porque não tinha para onde ir. Saiam dos centros da cidade. Está aí o livro Cortiço, que é um clássico que mostra o quanto havia essa marginalização, inclusive para que eles saíssem das cidades para que se embelezassem. Para o projeto urbanístico da cidade do Rio de Janeiro, era preciso que se demolissem os cortiços. E para onde esse povo foi? Para os morros. Eu vi, desculpe me interromper você, mas eu vi um prefeito de Santa Catarina destruindo casas, mandando assim, né, descaradamente, falando assim, derruba tudo, porque eu não quero, para evitar que os moradores de rua ficassem naqueles locais. E eles estavam derrubando casas antigas que não tinha ninguém morando na casa, para impedir que esses moradores de rua ficassem por ali. Esses moradores de rua, eles não admitem, não é regra, mas acontece, não admitem que são os próprios ali, né, que são deles. Eles atribuem, não, a imigração interna, que vieram não sei de onde, que chegaram não sei de onde. Chegaram de Curitiba, eu já ouvi dizer que Curitiba manda. De Curitiba tem até uma briga aí, o Camboriú, né, que estavam falando que estavam enchendo o ônibus aqui, levando lá, para deixar lá as pessoas. Mas, enfim, essa atitude desse prefeito, ela mostra muito, remete a isso que você... Por isso que é interessante a história, né? A vida se repete, né? E você falando isso, eu lembrei. Higienista, tirar as pessoas para deixar bonito. Deixar bonito. E daí colonizar o Sul com loiros de olhos azuis para deixar bonito. O discurso desse cidadão, que eu não vou dar propaganda gratuita para ele, ainda bem que eu não lembro o nome, nem se lembrasse eu falaria, é esse, não, tá aí nessa condição porque não quer trabalhar. Porque se quisesse conseguiria, pelo mérito, pelo esforço próprio. Não, porque emprego tem, é muito raso isso, mas só que esse discurso cai no gosto popular do cidadão médio brasileiro que não tem noção de N fatores, né? Porque uma pessoa que está assim numa condição de rua, ela precisa passar por um processo para voltar à vida dela, porque ela chegou àquela situação por N razões, né? Ela precisa de um tratamento de saúde. Todo mundo tem uma história, né? Então não é assim. Primeiro que não existe um emprego, né? Que é uma mentira, uma falácia. Segundo, que se houvesse um emprego, essa pessoa, ela não é um processo, né? Eu que sou como psicanalista entendo essa questão dessa cura que precisa acontecer, né? E terceiro, que emprego, subemprego, mal sustenta, né? O cara fala assim, mas aqui nós temos pedra para quebrar para fazer estradas. Interessante, porque aí ele vai trabalhar quebrando pedra e vai alugar o quê? E vai uma kitnet, por mais barata que seja, tá o quê? 650, 700 reais. Uma cesta básica de alimentação, 200 reais. Vai pagar 70, 60 de luz, água, não fecha a conta. Não. Então, dizer que tem emprego para todo mundo sobreviver, não tem, porque subemprego não praticamente leva... Existem relatos de pessoas que moram na rua por não ter condição de pagar aluguel, mas que têm trabalho e que não conseguem pagar o aluguel porque a conta não fecha. Então, esse discurso é falacioso, maldoso, mas eu volto na falta de
autocrítica de nós aqui no Sul, porque nós somos beneficiados por terras, nós somos beneficiados até hoje pelas políticas de governo que incentivam a agricultura, porque o Sul é um grande produtor é um grande celeiro do pequeno e do médio agricultor. E o pequeno e o médio agricultor é o cara que efetivamente vai plantar para nós comermos. E eles precisam, na grande maioria, eles precisam do subsídio do governo para custear as suas produções agrícolas e pecuárias. Aí entra o banco. Daí voltamos. Mas aí como banco. que fica a situação? Porque o banco só não foi entregue. Aí tem um detalhezinho a mais, né? Porque o discurso neoliberal também é o discurso. Estado mínimo implica entregar órgãos, né? Empresas que foram criadas para servir a população, né? Não são criadas para... O que eu acho um absurdo, eu fico vendo o pessoal falar, mas a Petrobras deu lucro, né? Deu lucro como? De onde saiu o lucro? Quem que teve lucro? O acionista? Da onde? Como que foi esse lucro? É uma empresa que foi criada para servir a população, né? Então... Mas eu perdi a minha linha de raciocínio aqui, continua. Se a Petrobras, se o lucro da Petrobras fosse tão bem utilizado por ser uma estatal, já começaria que Araucária, aqui na região metropolitana, seria uma cidade modelo. Deixa eu... Já começa Rio Branco do Sul. A gente passou em Rio Branco do Sul, esse dia eu passei por lá, e aquele movimento de caminhão e aquela poeira, né? Porque lá é coberto de cal, né? E a cidade não é... A cidade é pobre. Se vê pelas casas das pessoas. Então, uma cidade como essa, ela deveria minimamente manter a cidade em boas condições. Será que isso tem a ver com sonegação? Tem a ver com baixos salários, com exploração de mão de obra? Ou com corrupção? Ou com corrupção e desvio de dinheiro? Será? Porque quando a gente fala... É tudo ao mesmo tempo. São os herdeirinhos da política que estão no mando ainda hoje nos pequenos municípios e que utilizam a política para benefício próprio. São as grandes empresas que chegam nessas cidades fazendo acordos de mãe para filho para poderem se instalar ali, e acaba que a cidade não vê benefício nenhum. Mas gera emprego. Mas gera emprego médio, gera emprego mediano. Até porque os altos cargos vêm tudo de fora. Então, você passa por uma cidade como Rio Branco e você não vê todo o dinheiro dos impostos que aquela indústria imensa que está ali no entorno gera. Você não vê todo aquele dinheiro na pavimentação das ruas, no saneamento, você não vê. Eu acredito que você não tenha visto isso quando você passou por lá. Eu imagino que o município deve recolher muito imposto. Deve recolher muito. Porque a produção é intensa, muito intensa. O trânsito é caótico em função também das obras que nunca terminam, né? Na rodovia dos minérios, né? Não sei assim como eu não conheço Macaé no Rio de Janeiro, mas o que eu sei de Macaé, e Macaé tem a Petrobras também está lá, e o que eu sei são horrores da cidade, que também é uma cidade com índice de violência muito alto, é uma cidade que não tem uma infraestrutura legal, mas mas todas as cidades passam por reveses em função da ingerência do erário público? É verdade, mas essas cidades que são ponta de lança das grandes empresas do Estado, elas deveriam, sim, ter uma melhor utilização do recurso. Não há.
Isso não há. Por quê? Porque nós temos uma herança de que não interessa o coletivo. A nossa herança política, histórica e cultural nesse país é de que não, aos grandes empresários não interessa não interessa o coletivo, não interessa o trabalhador, não interessa. E quando a gente tem pequenas ações que o governo faz, que são pequenas, mas que se refletem muito grandemente na vida das pessoas, a gente vê o impacto. O impacto do dinheiro destinado pelo banco, e agora voltando, fazendo um lá-e-cá com a minha biografia, voltando para a minha história no banco. Eu entrei no banco trabalhando numa agência em periferia. Fui trabalhar com agronegócio anos depois, numa área meio do banco, aqui em Curitiba, que trata todas as operações que vêm de certas regiões do Brasil que vêm para a nossa condução. E a gente vê, e eu tenho uma paixão intrínseca pela agricultura familiar, pelos programas de segurança alimentar. E o que a gente vê? A gente vê Isso é programa de governo. Isso é programa de governo. É programa de governo, programa de Estado, porque isso já existe. Há também programas de Estado específico. Aqui no estado do Paraná, por incrível que pareça, tem um programa muito interessante de subsídio para pequenos e médios produtores rurais financiarem a aquisição de energia limpa, com a aquisição de equipamentos para geração de energia fotovoltaica, subsidiado pelo Estado, em parceria com o Banco do Brasil. Importantíssimo, porque isso atende a uma agenda socioambiental mundial, e isso também gera economia, isso também gera uma economia muito grande. O banco tem um papel importante nessa, porque para você conseguir lá os subsídios tem que atender também a uma série de requisitos. De requisitos com relação ao meio ambiente, à preservação. Tem alguma coisa em relação ao uso de veneno excessivo? Né? Porque o veneno foi liberado uma quantidade absurda, né, de veneno para o nosso alimento hoje. Olha, não se fala. Se fala em atendimento às legislações ambientais. É que o veneno, havia legislações que proibiam alguns tipos de agrotóxicos. Mas daí não entra, interessante, não entra no rol das questões as quais listamos ali. Listamos o atendimento às legislações, a política de crédito, evidentemente, né? E as questões ambientais, em relação ao uso da água, em relação aos licenciamentos para cada atividade, conforme o seu grau de possibilidade de poluência dentro do meio ambiente e a região em que se encontram essas atividades. Evidentemente que uma atividade exercida próximo das regiões amazônicas, que a gente chama de bioma amazônico, que é Mato Grosso, Pará, Amazonas, Maranhão e o bioma Amazônia, exatamente, mais ou menos talvez falte um ou dois aí. Mas nessas regiões existe uma legislação específica ambiental, que tanto para o pequeno, para o médio e para o grande, que é o que o grande esperneia, que é o que faz com que a bancada do agro fique doida quando se fala em dar em fortalecer essas políticas de proteção ao meio ambiente. Porque o grau de poluição de certas atividades nessas regiões centro-oeste, elas têm um impacto muito grande no ecossistema mundial e precisam ser reguladas. Uhum. Então, para isso, a gente tem essa política que vem lá do século XIX, buscando facilitar a vida deles. Para a gente começar a caminhar aqui para o fim da entrevista, voltando ao assunto do discurso de direita, do mercado neoliberal, Estado mínimo, né? O Estado já é mínimo, né, para a população.
Agora, eles pregam Estado zero. Claro que o argumento é de que o Estado atravanca, se intromete, atrapalha, burocratiza e uma série de coisas que de fato existem, né? Mas eles atribuem um certo protecionismo do Estado em relação às pessoas, paternalismo. Não existe, mas eles atribuem isso, o discurso de que o Estado interferir, por exemplo, nas relações de trabalho é uma interferência desnecessária porque as pessoas têm que aprender a se virar, a vencer na vida pelo seu próprio esforço, né? Mas não existe essa proteção do Estado, porque leis trabalhistas minimamente, a CLT regula minimamente essa relação patrão-empregado. É possível tirar a CLT? A gente começou com esse assunto, né? Por que é importante manter a CLT? A CLT atravanca o mercado de trabalho, a negociação de patrão-empregado, inviabiliza o negócio do empresário, porque o empresário reclama que é quase que inviável, porque ele sofre, a população não, mas como fica daí? A gente vive num país de uma disparidade social muito grande, de extremos de concentração de riqueza e pobreza. Que também implica em diferentes formações de educação. Exatamente. A gente vive em um país, dentro disso dessa relação, dessa disparidade, a gente vive num país que tem um histórico coronelesco que tem para usar uma palavra de algum psicanalista, que estão na frente de que tem fetiche por chicote, para chicotear o lombo do empregado. Aí eu permito que eu como estudante de pedagogia, permito que você use uma fala de Paulo Freire em relação ao sonho do oprimido, que sonha em ser o opressor. O oprimido quer ser o opressor. O modelo de sucesso é o opressor. Mas nem todos. E isso com a educação a gente consegue minimizar. Mas perpassa a educação. Perpassa a educação, momento. E perpassa aquela educação inclusiva, né? Aquela educação que forma um cidadão pleno, crítico, que pensa, né? Não, porque, falando em educação, o Paraná é um dos estados que tem o maior índice de escolas cívico-militares, né? E a gente entende, quando se fala em militar, se fala em disciplina. O paranaense tem uma coisa assim com essa regra que vem de cima, não tem? Uma necessidade de que alguém ponha porque pega muito bem, cai muito no gosto aqui da população esses colégios. Voltamos a um conservadorismo ultrapassado. Porque tecnicamente dizem que são muito boas essas escolas, né? Mas elas não formam um cidadão pleno, porque é mais voltada para o mercado de trabalho, mais voltada para cumprir regras, mais voltada para sim senhor, bater a continha. Não voltada para o pensamento crítico. E não voltada, porque o pensamento crítico incomoda, né? Você viu o secretário de Educação lá de São Paulo falando a respeito das aulas de filosofia e as palavras que ele usou? Com tristeza. Isso. Tive que ouvir. Meus ouvidos foram obrigados a ouvir. São Paulo está na mão do atraso, né? Do atraso e da violência. Também está. A gente, de certa forma, o problema, quando a coisa é tão escancarada assim, né, como a gente vê em São Paulo, a gente vê e é como água quente. Você colocou a mão ali, você já afasta. Você colocou a mão na tomada, leva o choque, você já afasta. Você vê e aquilo te acorda. Mas quando você vê um reacionarismo escondido, sutil, por trás de um discurso conciliador, como acontece aqui no Paraná, do cara boa pinta, que não apoia o cara lá, mas na prática apoia, né? Eu acho muito mais perigoso. Aliás, eu tenho até medo de um candidato de extrema-direita polido, educado e bonito, porque eu tenho certeza que muita gente progressista
vota no cara pelo discurso conciliador que não tem nada. E eu acho até que a extrema-direita, devido a esse fracasso que houve em relação às figuras que eles colocaram, né? Eles vão mudar um pouco a tática em relação às próximas eleições, em relação aos candidatos que tendem a ter essa característica de esconder a sua maldade, a sua perversidade. Essa caricatura da extrema-direita, acho que eles já viram que não funciona, não funciona, tanto que não foi reeleito o presidente anterior. Voltando à tua questão central do neoliberalismo, eu sou categórica em dizer, esse formato que os economistas mais tradicionais apresentam não funciona para o Brasil. Mas funciona em algum lugar do mundo? Porque os Estados Unidos não está funcionando muito. Formas de neoliberalismo equacionado com social-democracia funcionam em países da Europa. Social-democracia não é um... Existe esquerda hoje, de fato? Você falou em social-democracia e isso é considerado como um governo de esquerda em países de maior IDH no mundo, como Islândia, Austrália. Ali não é esquerda. Lá não é esquerda. Mas se fosse colocado no Brasil aquele tipo de sistema de governo... Aliás, a nossa Constituição é daquele tipo lá, né? Ela é social... Segue o modelo social-democrata. Ela é social-democrata. Agora, se a gente colocar em prática a Constituição, ou pegar esses modelos de países desenvolvidos e tentar trazer isso para o Brasil, que é o futuro, né? O futuro é capitalismo selvagem, predatório, isso não se sustenta. Vão chamar isso de comunismo. Vão chamar isso de socialismo, vão chamar isso de esquerda. Esquerda existe, de fato. Não... Esse tipo de esquerda não existe. A esquerda não existe. Esse tipo de esquerda não existe. Assim como o bicho-papão não existe. Não, mas a esquerda... não porque existe. a gente não teve um governo de esquerda até agora. Teve Não. um governo de esquerda? Não, né? A gente teve um governo minimamente voltado para a social-democracia e que minimamente observa as necessidades, que observou as necessidades desse país enquanto um continente muito díspar, muito antagônico entre si. Minimamente foi observado. O Norte e o Nordeste precisam de uma atenção maior no sentido do desenvolvimento econômico. O Sul já tem esse desenvolvimento econômico, o Centro-Oeste tem o desenvolvimento econômico em função do agronegócio, mas é necessário que se reveja o agronegócio enquanto gerador de renda para o país. Então, a gente precisa de um processo de união de mentes discutindo as necessidades do país e não as necessidades de uma elite pequena que detém todo o capital. A gente precisa entender que democracia, a ideia básica da democracia desde a Grécia é que a democracia é um regime em que se congrega esforços para atender às necessidades da maioria. A nossa maioria é uma maioria heterogênea no Brasil em função de todas as demandas étnicas, raciais, de todo o nosso histórico de opressão aos negros, ao extermínio dos indígenas, as políticas de imigração interna, que também hoje em dia geram um problema de outras formas de preconceito, precisa ser debatido, só que precisa ser debatido assim, dessa forma como estamos fazendo, no diálogo entre você, eu, o pessoal da periferia, o pessoal dos partidos políticos, do modelo clássico dos partidos políticos. Precisamos todos discutir, encontrar uma forma, porque aplicar o modelo europeu aqui não vai funcionar. Partimos para um extremo histórico de um autoritarismo militar que já foi tentado desde a antiguidade em alguns países do Mediterrâneo, pelo amor de Deus.
Isso chega a ser deprimente. Nós estamos num processo de evolução. É século XXI. A gente precisa sentarmos todos e conversar. Essa mesa aqui, João, se me permite falar, e já te parabenizando pelo teu trabalho, essa mesa aqui tem que trazer todas as pessoas para conversar, assim, tete a tete, falando a linguagem mesmo. Todas, com exceção dos que não dialogam. Com exceção dos que não dialogam, porque trazer aqui para apanhar ou para ficar esse jogo de retórica... Culpabilizando A, B, demonizando A, B. Não, exatamente. Com extremistas não há diálogo. O discurso de demonização do outro, de destruição do outro, na verdade, né, que é um discurso de uma palavra que não se pode banalizar, que é fascismo, né, que isso é do fascismo. Ao invés de negociar com o outro, eu destruo o outro, né? Esse discurso que veio no bojo aí do inelegível, na verdade tem circulado no mundo, né? Mas ele que trouxe, né, para o Brasil, porque antes disso não havia, as pessoas sentavam em uma mesa para almoçar, famílias, e podiam almoçar tranquilas juntas, não tinha problema de alguém falar uma palavra ali e ter uma retórica, uma réplica, uma tréplica e saírem quebrando pau, que acontece hoje. Mas esse discurso, ele caiu no gosto dos que se oportunizam disso, porque isso deu sucesso a um. Então a gente está vendo hoje nas redes sociais, na internet, muito essa coisa do discurso, da retórica mesmo, superficial, rasa, mas que a população engole isso, né? E aí o grande desafio, que eu acho que para encerrar, né, é a educação mesmo. Educação. Quanto tempo a gente vai levar para educar a população? Partindo do princípio que os professores estão preparados e que existe essa vontade. A gente tem que pensar nesse processo sem pôr um tempo. Pensar para as nossas gerações, para a nossa geração começar a ver o trabalho ser feito, pensar que a geração dos meninos que trabalharam essa logo interessantíssima aqui vão dar continuidade e os filhos deles darão continuidade e o processo vai acontecendo. Parece utópico, parece sonhador, mas eu acredito que a gente tem que ter esse olhar de futuro e trazer a essa mesa todas essas pessoas para conversar, para dialogar. Esse é o importante. Termos um canal, utilizarmos o que a tecnologia nos dá a nosso favor. E o que a gente precisa é dialogar e construir pontes. Portugal, a direita moderada, né, que chegou ao poder, se uniu com a esquerda para tirar poder da extrema-direita. Isso não seria uma solução para o Brasil, esse diálogo, né? Pacificar o país. Eu vejo quando eu falo de eu sou um dos poucos que está falando sobre pacificação, porque o pessoal mais progressista caiu muito no jogo da extrema-direita, do discurso mesmo, de ataque, né? Então eu vejo muita gente que passa um pedacinho do discurso do outro e aí comenta com contra-ataque. E isso acentua e aumenta ainda mais a polarização. E essa polarização que tem que acabar, né? Porque a única coisa que vai tirar força dessa ultradireita é acabar com a guerra. Sim. Com a polarização, né? Então aí fica a dica aí para os meus colegas que fazem vídeos. A gente tem que pacificar esse país. É o primeiro passo para a gente... E o governo que a gente tem hoje é tudo que a gente tem, né? A gente não tem outro. E tem que apoiar. Tem que apoiar. Exatamente, concordo plenamente. Eu vejo que o Brasil tem muito aquela coisa do time de futebol, que as pessoas torcem pela seleção, mas se ela começar a enrolar o meio de campo... Olha que eu não sou fã de futebol, mas eu só vejo o jogo da seleção, começa a enrolar o meio de campo, jogar na retranca e não faz gol, de um tempo para frente, começa a torcer contra, começa a torcer pelo adversário. E, infelizmente, essa coisa do futebol, da torcida, isso vai... Tanto que tem aquela coisa que religião política não se discute, né? Essa crença
que é terrível, que tem que discutir. Discute-se sim, mas existe essa coisa de que se o governo hoje está caindo a popularidade, está caindo por quê? Porque as pessoas que apoiam não estão vendo aquele resultado. Só que esquecem que hoje tem toda uma bancada, uma Câmara, que é conservadora, a maior de todas que já teve desde da redemocratização, né? Que atrapalha, que impede o avanço, né? O presidente do Banco Central com aquela taxa de juros altíssima. Só que as pessoas não têm essa visão e aí começa a torcer contra. Eu estou vendo muita gente fazendo isso. E isso é péssimo, né, para o futuro do país. Terminando o nosso assunto. Finalmente. Meritocracia. Meritocracia pressupõe, para um país como o Brasil, o Estado ajudando aos mais pobres conseguirem a chegarem em algum lugar, aliás, a chegarem aonde eles querem chegar. Pressupõe que o indivíduo dê a sua contrapartida e é 50-50, meio a meio. Pressupõe igualdade de condições. Exatamente. Educação igual para todos. Aliás, a grade comum curricular, que já diz comum, é para todos. Já existe isso, e já existe a lei. O Brasil tem leis, a Constituição é maravilhosa. Já está previsto em lei o direito à educação. E essa educação, se ela for plena, você resolve o problema de todo mundo na escola, toda criança na escola. Mas daí num outro dia, num outro pôr do sol... Se eu te convidar. Mas olha que menino! Num outro dia, num outro pôr do sol, você conversa com... Eu acho que tem pessoas até com mais gabarito do que eu para falar sobre as necessidades da educação. Convido ou não convido? Coloca nos comentários aí. Não, tem muita gente bacana para vir, que eu sei, de bastidor. Vários passarinhos me contaram que tem muita gente bacana. Muita gente boa. E a gente vai trazer para essa mesa aquilo que o Brasil é, um plural mesmo. Muita gente de todas as áreas. Gente que quer um país melhor. Independente de que linha ideológica a pessoa adotou para si ou defende, né? Porque a gente gosta do... Aqui hoje tem muita coisa em comum ao nosso discurso, né? Mas colocar uma pessoa que antagonize também é interessante para justamente Exatamente. Conseguir ver esse outro lado, né? Exatamente. Eu até volto, mas ele tem que me oferecer um vinhozinho. Ele tem que me oferecer um vinhozinho bruto, rústico e sistemático aqui de Curitiba. Eu vi nos bastidores aí que o dono aqui do estúdio vai fornecer o vinho. Mas é cara de pau, rapaz. Não paga imposto, moço. É por isso que eu sou tua fã. É por isso que eu sou tua fã, assim como um monte de gente por aí. Porque tu é cara de pau, rapaz. Tu é cara de pau. Traz lá um vinho da tua casa e deixa de ser sem vergonha. Depende muito do convidado, né? Se ele gostar de uma cervejinha, se for mais da minha turma mesmo, vai a cervejinha, né? Então, pessoal, gente boa que me segue, divulguem esse trabalho, curtam, comentem, assistam até o final, se bem que agora já está no final. Se a pessoa não ouviu isso no começo, não vai ouvir no fim, né? Engajem, porque isso é importante. A gente tem que começar a debater o Brasil, mas debater o Brasil assim, num bom nível, né? Indo aos fatos, né? Sem criar sensacionalismo, né? Que está tão em voga nesse momento, né? É isso, um grande abraço, agradecendo a Bianca e o Hamed pelo trabalho artístico que fizeram aí, em relação ao João de Sabugosa, e agradecendo o público, agradecendo a nossa convidada Aline. Muito obrigada, eu que agradeço poder estar aqui num desses primeiros momentos de muitos que você terá. Desejo muita sorte a você
E desejo que todas as pessoas que te seguem possam ter acesso a esse material e refletir com seus familiares, com seus pares, refletir e fazer disso uma sinergia grande de mudança e transformação. Porque não nos esqueçamos que 2024 é ano de eleição. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Tem Esse que tomar ano é cuidado. ano de eleição. Já os conselhos tutelares meio que foram aparelhados já. Então as prefeituras têm que tomar muito cuidado. Mas é essa minha dica e meu agradecimento a você, João, a toda a equipe aqui que está fazendo esse trabalho com muito carinho por você. Quero agradecer a equipe também. E a gente combinar com a equipe da próxima vez o tempo que a gente tem, né? Hoje é sábado, nós estamos roubando o tempo deles. E o meu relógio parou, ó. A conspiração aqui, ó. Não, ainda são 9h20. Então a gente pode continuar. Eu acho que dá para continuar. O meu eu não ajustei com o celular, então também tá parado. Mas não. Mas é isso. Brincadeiras à parte, acho que essa que é a tua ideia e é isso que me encanta. O público tá rindo aqui dentro, é sinal que o público lá também vai rir, né? Mas é isso, gente. Ai, Fica até uma próxima, um grande abraço. Quem quiser e puder colaborar com a gente, tá aqui essa chavinha mágica. Que eu sempre coloco ali, a gente precisa. Valeu, João. Obrigado, muito obrigada.